tentando resumir décadas de reflexão e livros em 2 minutos. Mas o que a fenomenologia faz? Para falar uma ideia geral, é dizer que o ser humano, antes de ser razão e vontade, ele é consciência. Que a consciência, acima de tudo, não é uma capacidade mental na qual nós vamos inserindo coisas que a vida ensina. Que, aliás, essa é uma forma equivocada de ler os próprios clássicos, como Platão, Aristóteles, Santo Tomás. Santo Tomás, às vezes, do jeito que os próprios religiosos falam, parece um bobo. Para ele, a alma é uma espécie de esponja que vai sugando tudo que o mundo mostra. Aí depois você tem que explicar como é que o mundo pode agir sobre a alma, que a alma não é material, o mundo é material. Tem uma série de problemas que essa imagem da alma como uma espécie de tábula rasa, na qual nós vamos escrevendo coisas. Mas, isso é outro detalhe. O fato é que a fenomenologia passa a mostrar que a consciência não é isso. A consciência não é uma capacidade nossa. A consciência não é um disco rígido no qual nós vamos gravando informações. A consciência, na fenomenologia, é uma relação. É o nome que eu dou para a minha relação com o mundo. E esse mundo significa, em primeiro lugar, eu mesmo, os outros, os animais, as plantas e as coisas. Então, entendem? A grande mudança que a fenomenologia faz, que foi uma revolução, é parar de falar da consciência como um disco rígido, no qual nós vamos gravando informações, e falar da consciência como o funcionamento do computador, digamos assim. A consciência sou eu, inteiro, funcionando e me relacionando. A consciência não é uma parte de mim na qual eu guardo coisas, que eu represento o mundo. Dizer isso é voltar ao século XVII e XVIII. A consciência agora na fenomenologia é, resumindo, porque se eu ficar repetindo demais, vocês me façam um sinal. Às vezes eu fico repetindo para convencer pela repetição. Mas, resumindo, a consciência será vista na fenomenologia como o meu modo de me relacionar com o mundo. É a minha entrada no mundo. Isso é a consciência. Não é uma parte de mim. Se eu digo que a consciência é o meu modo de me relacionar com o mundo, em vez de dizer que ela é só uma parte de mim, que está no cérebro, que está na unha do dedinho do pé, aí começa uma série de problemas, que são problemas falsos para a fenomenologia. A consciência está nas sinapses ou está no intestino? A consciência está na garganta ou está no corpo inteiro? São problemas que o fenomenólogo diz, mas o que você quer saber com essa sua pergunta? Onde está a consciência? Ela não tem um onde. A consciência é você. A consciência tem 2 pernas que andam, que sentam, que comem, que dormem. Essa é a consciência. A consciência é a minha entrada no mundo. Vejo que com isso, não tem mais como falar de razão de um lado e vontade de outro. Não tem mais como dizer... uma parte de mim se chama intelecto ou razão, e uma outra parte de mim se chama vontade. A ciência eu faço na parte da razão. A fé, a arte, a política, a ética eu faço na parte da vontade. Às vezes elas se encontram, mas normalmente são 2 bicudas que não conseguem se beijar. A razão tem um bico enorme e fica tentando beijar a vontade, e a vontade tem um bico maior ainda e não consegue beijar a razão. Então, esse é o ser humano dualista, dividido, que não é o da fenomenologia. Isso não quer dizer que razão se confunde com vontade, e vontade se confunde com razão. E é aqui que eu chego no Edith Stein. Por que Edith Stein? Mas se vocês quiserem as raízes disso mesmo, vocês teriam que ler Edmund Husserl,
e até se quiserem chegar realmente na raiz, Franz Brentano. E aí, se vocês tiverem fôlego mesmo, estômago, a partir de Brentano, vocês poderiam reler Duns Scoto, Tomás de Aquino, Agostinho, Aristóteles, Platão. Porque, no fundo, esses autores nunca disseram que a capacidade racional se confunde com a da vontade. Nossa capacidade racional e a nossa capacidade de agir, de desejar, são distintas. Eu posso ir para o laboratório e ficar só resolvendo equação. Como eu posso fazer um tipo de arte em que eu tento não deixar entrar, ou de religião, em que eu tento não deixar entrar a inteligência. Eu posso, mas posso momentaneamente. No decorrer do tempo eu vejo que não é muito possível. Mas o fato de que eu posso, prova de que não são exatamente a mesma coisa. A capacidade de agir racionalmente, a capacidade de agir pela liberdade, pelo desejo, pelo amor. Mas o fato de que são distintas não quer dizer que são independentes. Elas não estão separadas. E aí o caso da fé, para a gente se concentrar na fé e na experiência mística, é o melhor para a gente tratar o tema. O da arte talvez seja tão bom quanto o da mística. Porque são experiências em que não é possível, honestamente falando, separar o trabalho da inteligência do trabalho do desejo, do amor, da liberdade de modo geral. Então, justamente essa visão de ser humano vai levar a consequências sérias. Edith Stein, por exemplo, e aí nós vamos começar a ler os textos que foram distribuídos. Edith Stein diz claramente que o ser humano tem um lado corporal, isso é óbvio, a não ser que eu duvide que eu tenho uma mão, né? Se eu tenho um corpo, é difícil duvidar que a gente tem um corpo, a não ser que você faça uma dúvida artificial, uma dúvida metódica que se torna hiperbólica, para pôr a existência do mundo em questão, a existência de si mesmo, etc. Mas uma dúvida natural não me levaria a duvidar de que eu tenho um corpo. Então, Edith Stein diz, é difícil dizer que você não tem corpo. Já também falará da alma. Ela falará, inclusive, da alma das plantas, da alma dos animais. A alma como o princípio que torna vivo o corpo. O mineral não teria alma, diz Edith, porque ele não tem vida dentro dele. Mas não quer dizer que ele não tenha nada de vivo lá dentro. Ele não tem uma vida que o mantém, o mineral. Mas ele tem um tipo de presença de vida, porque o modo dele ser não é feito por ele mesmo, não é produzido por ele mesmo. O melhor exemplo que ela dá é o cristal. Eu quebro um cristal, ele tem um modo de se quebrar. Ele não vai quebrar de qualquer jeito. Ele quebra na metade, em 4 partes, em 5 partes. Ele não se esfarela assim. Eu olho para o metal e pum, se esfarela. Não. Ou ele se quebra do jeito que a água, entre aspas, se quebra quando eu jogo no chão. A água tem o seu modo de se derramar. O cristal tem o seu modo. Um pedaço de madeira morto tem o seu modo. Esse modo seria uma presença espiritual, como ela diz, uma presença formal em tudo, absolutamente tudo. Então, nos animais, fica claro que eles têm, além da vida, eles têm percepção. No ser humano, tem a mesma alma que existe nas plantas, nos animais, e ainda acrescentada da inteligência, da capacidade de analisar as causas das coisas, de explicar as coisas, de perceber valores, de buscá-los. Essa, entre aspas, parte da alma, Edith chama de espírito. O ser humano tem um corpo, tem uma alma, e a alma não é só como a alma das plantas ou como a alma dos animais. É uma alma mais sofisticada. Primeiro, capaz de perceber-se a si mesmo. Segundo, capaz de perceber o mundo
de pensar sobre ele, de falar sobre ele, e de buscar coisas, de decidir o que fazer para buscar as coisas que a agradam. Essa possibilidade, Edith chama de espírito. Agora, vejam que quando eu falei, alguns minutos atrás, de parte da alma, eu fiz um comentáriozinho dizendo uma coisa do gênero entre aspas, ou de certo modo podemos chamar de parte. Que alma não tem parte. Se ela tiver parte, ela é corpo. E aí as coisas vão se complicando. A gente fala de partes da alma, mas se eu disser que ela tem partes, eu estou falando do corpo, não da alma. Se eu achar que a alma é um fantasminha, um Gasparzinho, que está aqui dentro, ou como a Edith disse, se eu disser que a alma usa o corpo como um vestido, eu sou um materialista. Inclusive é uma oração belíssima no ritual católico, dos agonizantes, não sei se vocês já ouviram. Como eu já acompanhei 2 pessoas agonizando, eu ouvi o que o padre rezou na hora. Ele diz, faz toda uma oração, tem um salmo, lembra da fé de Abraão e diz: vai alma, pacifica-te e deixa essa casa, que é o corpo. Se você interpreta isso como sai desse corpo que ele não te pertence mais e viaja para algum lugar, você não está falando da alma. Está falando de um fantasma material que você imagina que está dentro do corpo. Portanto, a sua visão da alma é materialista. É claro que o texto bíblico, o texto litúrgico que fala, vai alma, relaxa e sai, vai embora. Não é mais essa a tua fase. Esse é o sentido do texto. Que no fundo, o conjunto é esse. Inclusive nas rubricas, no texto em vermelho, depois eu pedi para ver, não sei se isso é fácil de achar, mas naquele livro que era bem velho do padre que estava usando, tinha a rubrica assim: o sacerdote, quando for atender um agonizante, procure em primeiro lugar verificar se ele está calmo, e antes de fazer a oração, garanta que ele se acalme. E aí vem o texto. Você tem a impressão de que o texto litúrgico é um texto de psicologia. Porque é como disser, olha, a pessoa está morrendo, ela só não morre de fato porque ela está muito tensa. Se ela relaxar, ela morre. Sem brincadeira, no bom sentido. Se você relaxa as tensões corpóreas que te retêm, você baixa a preocupação. E nesse momento a energia física pode terminar. Mas isso não quer dizer que a pessoa termina. Então, as 2 vezes que eu ouvi esse texto, eu fiquei muito impressionado. Porém, a minha maldade filosófica, quando eu ouvi, ficou assim, né? Que papo é esse, né? Sai alma. Sai alma é falar para o Gasparzinho que está lá dentro do corpo: eita, vai embora. Essa tua casa já deu o que tinha que dar. Vai procurar outra, ou vai para as nuvens, né? Por isso que eu fui atrás de entender melhor. Essa é uma visão materialista da alma. A própria Edith diz: a alma não usa do corpo como um vestido. A alma é a vibração do corpo. A alma é o tônus, é a força do corpo. Vocês devem estar se perguntando, mas quando é que ele vai chegar na mística, né? É porque eu estou tentando construir as bases para falar da experiência religiosa e mística sem cair no dualismo corpo, alma, intelecto e vontade, e assim por diante. Então, Edith diz: a alma não é uma coisa que está no corpo e que usa o corpo como se ele fosse um vestido. Eu diria, com o meu mau gosto, que a alma não é o Gasparzinho que está aqui dentro, né? Inclusive Gasparzinho combina bem com careca, né? Então, o Gasparzinho da TV, não sei se todos conhecem, acho que os mais jovens nem sei se conhecem esse desenho animado, mas quando eu era criança tinha esse desenho, que era o Fantasminha Camarada, né? Que era um fantasminha, um anjinho, né? E, então,
Eu gosto dessa metáfora porque as pessoas às vezes acham que... Bernard Casper ou Karl Casper? Não sei. Hã? Ah, é verdade. É o nome do desenho. Perdão, eu só ouvi Bernard e Casper. Então, não me lembro agora qual dos dois. Karl Casper. Karl Casper. Ok. Em português é Gaspar no diminutivo. Pequeno Gaspar. E Piccolo Caspar. E, bom, se nós vemos a alma dessa maneira, e falamos vai alma, sai alma, volta a alma, entra a alma, nunca a tradição cristã disse que era isso. Aliás, essa metáfora da alma como a vibração do corpo já está em Santo Agostinho. Talvez esteja até em outros, mas eu só consegui chegar até Santo Agostinho, né, na minha pesquisa. Falar de vibração é outra coisa. É falar daquilo que dá a vida do corpo. Mas não é uma coisa que está dentro do corpo. Ao mesmo tempo, não se confunde com o corpo. Edith fala coisas muito sérias. Ela diz, um corpo morto não reage, por exemplo, a uma bola que está vindo na sua direção. Só um corpo vivo, um corpo com alma, é capaz de ver a bola e desviar, ou de enfrentar a bola, né? Com isso eu já estou resumindo o texto 1, que como é muito grande eu não vou ler. Não vai dar tempo de chegar onde eu quero. Depois eu convido vocês a lerem. Mas nesse texto 1, que eu convido vocês a lerem com muito cuidado, em bom sentido, com muita atenção, ou como hoje se diga, com muito carinho, né? Convido vocês a lerem com muito carinho em casa. Edith usa a metáfora da força. A alma é a força do corpo. O espírito é um grau dessa força. Então eu saio de uma espécie de armário ambulante cheio de gavetas, em que uma gaveta seria a razão, a outra gaveta seria a vontade, né? E passo a falar de um ser uno, que tem um movimento próprio, tem vitalidade, né? Se essa vitalidade aumenta, eu me sinto cansado, me sinto bem, feliz. Mas vem um ato falho aí, né? Se essa vitalidade diminui, eu me sinto cansado. O cansaço não é uma coisa que entra em mim ou sai de mim. A alegria entra em mim ou sai de mim. Alegria, cansaço, entusiasmo, tristeza são modos de vibrar disto aqui, que sou eu. Não é do meu corpo, não é da minha alma. Isto que sou eu, que a gente chama de indivíduo ou pessoa, tem modos de vibrar. A vibração pode ser mais intensa, a vibração pode ser menos intensa, né? Ela pode chegar num grau de afinação, pode chegar num outro grau de afinação. Um grau de afinação pode ser o conhecimento racional, o outro grau de afinação pode ser o conhecimento, a ação da vontade, né? Mas eu não fico ligando o botão da razão e o botão da vontade. Edith é muito clara: corpo, alma e espírito não são a mesma coisa. Eu não sou uma salada. Eu sou um ser que vibra de maneira diferente. Essas maneiras de vibrar, a vibração em si mesma ela chama de alma. As maneiras de vibrar são os atos da alma. Agora, não é a alma que está vibrando aqui dentro e o corpo é só um suporte da vibração. A alma e corpo estão numa unidade profunda, pela raiz. Senão eu não seria um corpo, eu seria um cadáver. Um cadáver não é exatamente um corpo, é o resto de um corpo. O cadáver é o que sobra de um corpo. Porque um corpo verdadeiro, no caso do ser humano, é um corpo que tem a vibração, tem a vitalidade que a gente pode chamar de alma. Então, para dizer isso, ela usa a palavra força.
Também não vou ler o texto 2. Isso é coisa de filósofo, né? Prepara, depois não usa. Mas é que eu estou vendo que já são 3h15. Como a gente começou com meia hora de atraso, eu estou tentando não atrasar mais ainda. Então eu não vou ler o texto 2, em que ela comenta a noção de força, mas vocês já podem, já têm condições de entender do que ela está dizendo, do que ela está falando, né? Eu vou tentar falar de uma maneira um pouco mais rigorosa. Ela sai de todo o vocabulário materialista, espacialista, né? Tudo tem que ser entendido no espaço e no tempo. Ela sai disso, porque o que é o espaço da alma? O que é o espaço da memória? Se a memória fosse espacial ou material, eu não podia, por exemplo, lembrar de duas coisas ao mesmo tempo. E eu me lembro de duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, vocês vão dizer que não é lembrar exatamente, mas é lembrar. Quando eu penso no bom café da manhã que eu tomei hoje cedo, eu lembro o que eu comi e tenho uma memória do prazer que eu senti naquele momento. Se a memória fosse espacial, ou vamos dar um exemplo mais bonito, né? Senão eu só fico no mau gosto da comida, do intestino, do ódio, da política. O primeiro beijo, com todo respeito aos religiosos, se alguém nunca teve essa experiência, pode entender de outra maneira, mas o primeiro beijo de uma pessoa, quando é criança, ou quando entrou numa relação amorosa, a não ser que foi traumatizante, então pode não ser um bom exemplo, mas para quem foi bom? Quando você lembra, vem até uma coisa que a gente não sabe exatamente o que é explicar. Ou a primeira, uma experiência que todo mundo teve, para não falar, né, do beijo, que acho que foi fora. Mas eu fico imaginando todo mundo andando de bicicleta, sei lá, na vida. Então a primeira vez que conseguiu não cair da bicicleta, que tirou as rodinhas de trás, que sentiu a liberdade de não precisar das rodinhas de trás, aquele mundo aberto à frente, não é possível que você não tenha a memória do prazer, além da memória da informação. Se a memória fosse espacial, eu precisaria primeiro lembrar da bicicleta, depois lembrar do prazer de andar sem as rodinhas de trás, e outras coisas mais. Se a memória fosse passada, eu não seria capaz de sentir agora o mesmo prazer que eu senti há 30 anos atrás, quando eu andei pela primeira vez de bicicleta. Se isso produz um sentido agora, quer dizer que está agindo agora no presente. A memória não é só do passado. Mais uma prova de que ela não é espacial, nem temporal, no sentido moderno de tempo e espaço. Por isso Edith insiste, tudo isso é uma força. E aqui nós vamos chegar na experiência religiosa. Resumindo, o que eu fiz até aqui é mostrar como a fenomenologia sai do registro material, temporal, ao modo moderno, para falar do ser humano, dualista, e prefere enfatizar a consciência como um modo de ser, não como uma esponja, nem como um quadro. Não. Um modo de ser que aciona uma unidade que sou eu, com uma dimensão física, mas também uma dimensão psíquica, dotada da capacidade de conhecer, de agir, de tomar decisões, que a Edith resume pelo termo força. Ora, isso mostra que o ser humano fica aberto ao mundo. Tudo que se apresentar ao mundo, tudo que se apresentar ao ser humano pode receber uma resposta dele, em primeiro lugar, de compreensão. Se se apresenta, o ser humano pode compreender. Junto com isso, o ser humano pode buscar ou não isso que ele compreendeu. É aqui que nós chegamos na fé. A Edith não dirá que a fé é um acréscimo à vida. A fé é mais um grau da força que anima o indivíduo. A fé é mais um tipo de vibração
É mais um grau de vibração, digamos assim, dessa minha unidade. E quando é que eu reajo com a fé? Eu reajo com a fé quando eu me deparo com várias coisas. Uma delas é o próprio mundo. Ela diz, eu não consigo conhecer o mundo sem ter fé em certas coisas. Mas, sobretudo, quando se apresenta a mim um objeto divino. O objeto aqui é uma palavra usada com todo respeito. Ou seja, quando uma unidade de sentido divina se apresenta a mim. Ou seja, dito de outra maneira ainda, eu chamo de divino aquilo que eu vejo que se apresenta a mim, mas não é igual ao mundo. Supera o mundo. Está no mundo, mas o supera. Só pode ser divino. E Edith dá muitos exemplos para falar disso. Há um caso em que ela cita Nietzsche. Diz, Nietzsche percebeu bem que o prazer equivale a um desejo de eternidade. O desejo quer continuar. Como entender a eternidade incrustada no ser humano, que não é eterno? A eternidade que está marcada num ser que não é eterno. E muitas outras coisas, possibilidade de conhecimento. O ser humano tem infinitas possibilidades, diz Edith. Como entender que ele tem infinitas possibilidades, se ele não é infinito? Isso vai levando para uma percepção de que talvez haja um objeto que supera o mundo. Inclusive ela diz que isso já é um grau de conhecimento natural de Deus. E aí a gente pode ler o texto 3. Tirado... o 3 ainda fala da alma, etc. É o texto 4. Então quer dizer que o 3 eu também não vou ler. Mas vocês vão ler em casa. Nós podemos ler o 4, na página 2. Ela diz, o conjunto do mundo sensível compreende mais coisas do que aquelas que são acessíveis à ciência. Só de falar mais coisas do que a ciência, ela já está dizendo, o próprio mundo sensível já supera em muito a nossa capacidade científica ou racional, né, de conhecer o mundo. Trata-se de nosso mundo. O mundo em que nós nos sentimos em casa. Onde vivemos e nos movemos e ao qual utilizamos. Isso é muito curioso. Nós não somos escravos do mundo, nós nos servimos do mundo. Só de falar de mundo, nós já mostramos que somos maiores do que o mundo. Porque aquele que não é maior, nem falaria do mundo como diferente de si. O animal, por exemplo, não fica falando do mundo. O animal simplesmente está no mundo. Falar do mundo já é, falando em termos de uma linguagem metafísica, levantar a questão sobre o ser, já mostra que nós mesmos superamos a mera existência. É também a natureza com que nos alegramos e a qual amamos. Ela que nos encanta e nos fascina, que provoca reverência em nós. Ao mesmo tempo, então, veja, nós utilizamos o mundo, mas não podemos nos sentir senhores do mundo. Nós somos maiores do que o mundo, mas o mundo, é quase que uma relação dialética, o mundo também tem um lado maior do que nós, porque a gente olha para o mundo e sente reverência. O mundo nos causa uma sensação de pequenez. Provoca reverência em nós e nos impõe seus segredos. Um todo ordenado que fala com 1000 vozes e que, como um todo, e em cada uma de suas partes, manifesta-se a nós, permanecendo um mistério. Se ele se manifesta a nós, por que ele é um mistério? Ele se manifesta, mas nós não podemos saber tudo sobre o mundo. Então, no próprio mundo há uma presença infinita, que não é o mundo, mas que nós percebemos no mundo, porque nós não conseguimos saber tudo sobre o mundo. É precisamente esse mundo, com tudo que ele revela e oculta, que aponta para além de si mesmo.
Isso aqui, digamos, se vocês lerem o livro todo da Edith Stein, que se chama As Vias do Conhecimento de Deus, um estudo que ela fez sobre o pseudo-Dionísio, Areopagita, vocês vão ver que